31/8. Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula é de resolução de exercícios, para a gente fixar de forma prática a matéria que a gente vem estudando, certo? Todas as questões que serão trabalhadas são questões do livro de vocês. A primeira questão que nós iremos resolver é a questão 9 da página 151. Estude o sinal de cada função do segundo grau dada abaixo. Vamos fazer o estudo dos sinais da função A, da B e da C. Ah, mas no B e C a gente não tem função de x, nós temos y, mas nós precisamos lembrar que y é igual à função de x. Então, onde tem y igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 2, é a mesma coisa que função de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Sabendo disso, vamos fazer o estudo dos sinais. O primeiro passo é escrever a nossa função aqui. Vou escrever a função apresentada no item A. Nós temos essa função. E agora vamos para o nosso primeiro passo, que é definir quem é A, quem é B e quem é C. O A é o menos 1, B menos 1, e o C é menos 6. Segundo passo, fazer o nosso discriminante, o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, nosso delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 6. Delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos mais, com menos, menos. 4 vezes 6, aqui não é 16, perdão, é 6. 4 vezes 6, 24. 1 menos 24, repete o sinal do maior que é menos e subtrai. 24 menos 1, 23. O nosso delta é negativo, então não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa função não possui raiz. Então, quando o delta é menor que zero, não possui raiz. Então, vamos fazer o estudo dos sinais. Estudo do sinal da função. Nós sabemos que o A é menos 1, então nosso A é menor do que zero. Nosso A é menor do que zero. E o nosso delta, ele é menor do que zero. Então, nós temos A menor que zero e nós temos um delta menor que zero. Então, o tipo de função que nós iremos ter? Nós iremos ter um gráfico com a parábola voltada para baixo, porém não encosta no nosso eixo x. E tudo aqui é negativo. Então, o que é que significa? Que a função de x será negativa para qualquer valor de x. E uma observação que é sempre importante vocês lembrarem, essa função não tem raiz. Não tem raiz. Por quê? Porque o delta é menor do que zero. Então, nós temos um delta menor que zero, um A menor que zero. Como o delta é menor que zero, o gráfico não encosta no nosso eixo x. Logo, não tem nenhuma raiz. E a função será negativa para qualquer valor de x. Agora, vamos fazer o estudo dos sinais do item B. No item B, nós temos a seguinte função.
função de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Primeiro passo, definir quem é A, quem é B e quem é C. O A é igual a 3, B é igual a menos 5 e o C é igual a 2. Agora, o segundo passo é fazer o discriminante, o delta. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 2. Então, nosso delta vai ser igual a 25 menos 24. Então, nosso delta é igual a 1. Agora, o nosso terceiro passo é fazer Bhaskara, onde eu sei que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser igual a menos 5 mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 3. Então, nosso x vai ser igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 6. Onde nós vamos ter que x1 é igual a 5 mais 1 dividido por 6. E o nosso x2 vai ser igual a 5 menos 1 dividido por 6. No x1, nós vamos ter 5 mais 1, 6. 6 dividido por 6, 1. No nosso x2, 5 menos 1, 4. A gente vai ter 4 sobre 6. Podemos simplificar por 2 e nós vamos ter 2 sobre 3. Então, x1 é igual a 1 e x2 é igual a 2 terços. Vamos anotar aqui no cantinho, antes da gente apagar os dados que a gente precisa, que o A é igual a 3, o delta é igual a 1, o x1 é igual a 1 e x2 é igual a 2 terços. Sabendo dessas informações, vamos agora fazer o estudo dos sinais. Nós temos o A igual a 3. Então, o A ele é maior do que 0. Nós temos o delta igual a 1. Então, nosso delta é maior do que 0. Então, significa que nós temos duas raízes. Então, nosso gráfico, a nossa parábola, vai ser voltada para cima porque o A é maior que 0. E vai encostar no gráfico em dois lugares diferentes. Nós vamos ter o x2 e vamos ter o x1. Certo? Aonde dentro do gráfico é negativo e fora é positivo. Então, vamos fazer o estudo do sinal. O primeiro passo, se o nosso x for igual a 1 ou se o nosso x for igual a 2 terços, o que é que vai acontecer? Se o x que a gente escolher for igual às raízes da nossa equação, significa que a nossa função de x é igual a 0. Então, a nossa função de x é nula. No nosso segundo ponto, é se a gente tiver que o nosso x for menor do que x1 e se ele for maior do que x2. O que significa isso? Se o x que a gente escolher tiver entre x1 e x2, significa que a nossa função de x é menor do que 0. Então, ela vai ser negativa. Agora, o nosso terceiro e último ponto. Se o nosso x, se ele for menor do que x2 e se ele for maior ou se ele for maior do que x1, o que significa? Se ele estiver depois de x1 ou antes de x2, significa que a nossa função de x é maior que 0. Então, ela vai ser positiva. E assim é o estudo dos sinais do item B. E agora nós vamos para o item C. Agora vamos para o item C, onde nós temos
que a função de x é igual a menos 4x ao quadrado mais 5x menos 2. O primeiro passo é anotar quem é A, quem é B e quem é C. O A é menos 4, o B é igual a 5 e o C é igual a menos 2. O nosso segundo passo é anotar o delta, calcular nosso delta, nosso discriminante, que é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta vai ser igual o B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 4, vezes C, que é menos 2. Então, nosso delta vai ser igual a 25, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Então, nosso delta vai ser igual a 25 menos 32, repete o sinal do maior que é menos e subtrai. 32 menos 25, 7. Nosso delta é menor do que zero, então essa função não possui raízes. Então, vamos fazer o estudo dos sinais. Eu sei que o A é menor do que zero, porque é menos 4, e eu sei que o delta é menor do que zero, porque é igual a menos 7. O que significa? Que eu vou ter um gráfico onde a parábola vai ser voltada para baixo e não vai encostar no eixo x, porque não possui nenhuma raiz, porque o delta é menor do que zero. Então, isso significa que a função de x é negativa para qualquer valor de x. Então, a função de x é negativa para qualquer valor de x e sempre uma lembrança aqui, uma observação, que essa função não possui raiz. Por quê? Porque o delta é menor do que zero. Então, esse é o estudo dos sinais do item C. Agora, vamos dar continuidade. Agora, a questão 17 da página 151. O gráfico na imagem abaixo representa a função g de x é igual a onde nós temos uma função r, definida por... Aí tem o gráfico da função, mas não tem a nossa função. Nós precisamos descobrir qual dessas funções aí, se é do item A, B, C, D ou E, que é responsável por esse gráfico. Como nós vamos fazer isso? A gente agora estamos acostumados a ter uma função e apresentar o gráfico. Como nós vamos fazer quando nós temos um gráfico para apresentar a função? Primeiro, vamos observar aqui o gráfico. Eu vou desenhar apenas um esboço, certo? Apenas o esqueleto daquele gráfico que está mais bonito lá na imagem, onde nós temos o seguinte. Nós temos um gráfico com a parábola voltada para cima, onde uma das raízes é menos 2 e a outra raiz é 1. Isso daqui é o esboço do gráfico que nós temos lá. O que é que vai acontecer? Vamos fazer uma análise desse gráfico. O primeiro ponto que eu vou analisar é o seguinte. Esse gráfico tem a parábola voltada para cima. Se ele tem uma parábola voltada para cima, significa o quê? Significa que o nosso A é maior do que zero. Então, nós temos uma parábola voltada para cima, então nós temos um A maior do que zero. Vamos aqui analisar os itens. O nosso A precisa ser maior do que zero. O item D e o item E, nós temos um A negativo, um A igual a menos 1. Então, a gente já elimina esses dois itens. Não pode ser nem o item D, nem o item E, porque esse gráfico tem a parábola voltada para cima, logo o A é igual a... O A é positivo, então o A não pode ser negativo. Por isso, nós eliminamos o item D e o item E. Vamos dar continuidade à nossa análise. Agora, nosso segundo ponto que nós podemos observar. Nós precisamos observar que o nosso delta é maior do que zero, porque nós temos duas raízes
diferentes. Então, nosso delta tem que ser maior do que zero, porque nós temos duas raízes diferentes. E a nossa terceira observação, que esse gráfico, quando a gente tem dois valores de x, significa que é uma função do segundo grau. E qual é a cara de uma função do segundo grau? É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente sabe que o delta é maior do que zero, que o a é maior do que zero, então a parábola é voltada para cima. Sabemos que o delta é maior do que zero, então tem duas raízes diferentes. A gente sabe que o delta é maior do que zero porque o gráfico tem duas raízes. E a gente sabe que como tem duas raízes, é uma função do segundo grau. Então, precisa ter a estrutura de ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos lá observar. Precisa ser uma função do segundo grau. No item B, a gente tem x mais 2. X mais 2 é uma função do primeiro grau. Então, por isso, a gente elimina esse item, porque esse gráfico possui duas raízes. O gráfico encosta em dois pontos diferentes do nosso eixo x e é na forma de uma parábola. Tudo isso é característica de uma função do segundo grau. Então, a gente eliminou o item D e o item E, porque nosso A é positivo, e no item D e no item E é negativo, por isso nós eliminamos. E agora nós eliminamos o item B, porque não é uma função do segundo grau. O nosso gráfico é uma função de segundo grau, mas o item B é uma função de primeiro grau. Agora vamos dar continuidade. Agora nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos pegar a função do item A e a função do item B e substituir. Fazer delta e bhaskara e olhar quem é que chega nessas raízes. Vamos primeiro fazer com o item A. No item A, nós temos que g de x é igual a x ao quadrado mais x mais 2. Primeiro passo, definir quem é A, 1. B também é 1 e o C é igual a 2. Nosso segundo passo, definir quem é delta, quem é o discriminante, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, nosso delta vai ser igual a 1 menos 8. Então, nosso delta é menos 7. Este delta é negativo e a gente já tinha visto que o delta tem que ser positivo porque tem duas raízes. Então, por isso, nós eliminamos o item A. Então, por conta da eliminação, nós sabemos que a resposta é o item C, o único item que não foi eliminado. Agora, vamos tirar a prova real. Vamos ver se ele realmente é a resposta. A gente tem que o item C, que é o último item que sobrou, que é a nossa resposta, nós temos g de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. O primeiro passo, definir quem é A, quem é B e quem é C. O nosso A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a menos 2, certo? E o nosso segundo passo, definir quem é o delta, o nosso discriminante. Ele é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, nosso delta é igual a 1 ao quadrado, 1, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. Então, nosso delta é igual a 9. Agora, a gente já viu que o delta é positivo. Então, ele é maior do que zero, então ele já está adepto. Ele já está aqui dando certo com a análise que a gente fez. Agora, vamos ver se a gente encontra as mesmas raízes que o gráfico trouxe, que é menos 2 e 1. A gente sabe que bhaskara é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, nosso x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Então, nosso x é igual a menos 1, mais ou menos mais ou menos 3, que é a raiz de 9, dividido por 2. Então, nosso x1 vai ser igual a menos 1 mais 3 dividido por 2. E o nosso x2 vai ser menos 1 menos 3 dividido por 2. Nosso x1 vai ser igual a 1 e nosso x2 vai ser igual a menos 2.
encontramos as mesmas raízes, o delta é maior do que zero e o a é maior do que zero. Então, a resposta correta dessa questão é o item C. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando e para rever as nossas aulas basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje.